Vamos com as notícias do esporte. Carlos Ferreira, chegue junto. Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia a todo mundo. Estamos aí no calor da conferência da Cúpula da Amazônia, né? Um dos eventos preliminares da Conferência Mundial do Clima. E nós não temos a pretensão de colocar o futebol como um assunto prioritário nesse evento, mas vale lembrar que o futebol, com a Copa Verde da Sustentabilidade, já serviu muito à educação ambiental e poderia ser, de alguma forma, um tema tratado num momento como esse. Pois bem, então amanhã, no Baú do Ferreira, nós vamos trazer aqui uma retrospectiva, vamos relembrar que contribuição a Copa Verde da Sustentabilidade deu à sociedade, ao meio ambiente, né, com as mensagens, com as ações que valeram enquanto duraram. É isso mesmo, a gente vai mostrar tudo isso. Ferreira, vamos então falar agora de Série C. Depois de 2 vitórias seguidas no Mangueirão, a próxima rodada da Série C será longe de Belém para o Remo. O adversário será o Manaus e o técnico Ricardo Catalá pode contar com um jogador disposto a ajudar no meio-campo azulino. Desde que chegou no início de maio, Gustavo Bochecha entrou em campo em apenas 4 de 16 jogos com a camisa do Remo. O meio-campo de 27 anos espera que as coisas melhorem não apenas para o Leão, mas para ele também. Vem trabalhando forte há muito tempo, né? Esperando a oportunidade, pronto para poder ajudar o Remo. Acho que primeiro o coletivo é o mais importante do que o individual. E eu acho que quando precisar de mim eu estou pronto para ajudar. No sábado, o jogador entrou no final do jogo quando o Remo venceu Volta Redonda por 2-1 no Mangueirão. Quem sabe ele não pode ganhar uma oportunidade na próxima rodada. Afinal, o meio-campo Anderson Shoa está suspenso. O time azulino vive dias mais calmos no Baenão. A equipe, que enfrentou uma sequência de 5 jogos sem vencer, agora está a 3 partidas sem derrota. A vitória dá um pouco de confiança para nós, né? Acho que a gente vinha fazendo bons jogos, mas infelizmente por algum detalhe a gente não estava conseguindo vencer. Acho que essas 2 vitórias são bem importantes, a gente estava precisando muito para a sequência do campeonato. Acho que o time vem evoluindo sob o comando do professor desde quando ele chegou aqui. E como eu falei, acho que o detalhe estava a gente deixando de ganhar os 3 pontos, mas agora, graças a Deus, que a gente conseguiu pontuar nesses 2 jogos e vamos em busca de mais 3 pontos fora de casa agora. As 2 vitórias seguidas deram um certo alívio para o Remo na luta contra o rebaixamento, pois agora restam 3 rodadas para o final desta primeira fase. Pela frente, 2 jogos seguidos longe de Belém. No domingo, o Leão enfrenta o Manaus num confronto direto para sair de vez da parte de baixo da tabela. Agora temos um jogo muito importante, é um confronto direto fora de casa, né, contra uma forte equipe do Manaus. Mas é pensar jogo a jogo, agora a gente pensa no Manaus, buscar os 3 pontos para depois a gente pensar no CSA. O Remo contra o Manaus no domingo é jogo, Márcio, que o Manaus trata como uma decisão, como o jogo do ano. Há toda uma mobilização para chamar público com ingresso mais barato, porque o Manaus está com 17 pontos, então vê nesse jogo contra o Remo a oportunidade de chegar a 20 e ter a mesma perspectiva que o Remo tem hoje, com 20 pontos, né? De praticamente assegurar uma salvação lá do risco de rebaixamento. No caso do Remo, esse jogo contra o Manaus tem a mesma importância. Ganhar do Manaus para o Remo tem importância dupla na realidade, que seria a confirmação definitiva da eliminação de risco de rebaixamento, mas principalmente manteria o clube com possibilidade de classificação. Além do que, o Remo é um time que vem tendo, nas últimas rodadas, resultados e performance. O time vem tendo bom desempenho, teve uma ótima atuação diante do Volta Redonda, alimentando as esperanças dos azulinos de êxito em Manaus, em pleno Dia dos Pais. Exatamente, seria um presentão. E domingo também, Ferreira, o Paysandu vai ter um reencontro com o Náutico. O Timbu, você deve lembrar, foi o algoz bicolor na Série C em 2019, naquele jogo polêmico no Recife. Passada a situação, os bicolores parecem bem mais motivados para somar 3 pontos e seguir com chance de classificação na Série C. 1 a 1, os jogadores vão chegando no gramado da Curuzu para reapresentação. Alguns com uma torcida particular, coisa de artilheiro. Mas não se enganem, apesar do clima leve, o momento é super tenso e marca o início de mais uma semana de preparação.
O foco é o próximo jogo, contra um rival já conhecido, o Náutico. A gente vem treinando bastante, vem se dedicando bastante, vem sofrendo bastante, sofrendo no modo de dizer para a gente evoluir o quanto antes. E eu acho que o ânimo não só meu, mas como de toda a rapaziada tá muito bom. Essa vai ser a primeira vez que Paysandu e Náutico voltam a se enfrentar desde 2019. Naquele ano, eles se enfrentaram no mata-mata do acesso da Série C. No jogo de ida, aqui em Belém, o placar ficou no 0-0. Na segunda partida, o Paysandu vencia por 2-1 até os minutos finais, quando o árbitro Leandro Pedro Voalden marcou um pênalti polêmico a favor do Timbu. O gol saiu e, com a classificação decidida nos pênaltis, foram os pernambucanos que comemoraram o acesso. Eu acho que a gente tem uma motivação maior esse ano, por não ter conseguido nos outros anos o acesso, por estar com um treinador que tem muita história aqui no clube, que é o Hélio, que veio da forma dele de tratar o futebol, de tratar o grupo, que a gente entendeu muito bem, a gente vem entendendo e vem colhendo os resultados. E agora a gente vem melhorando e a gente não pode cair nessa zona de conforto, como a gente fala. A gente está bem, mas a gente sabe aonde a gente quer chegar. O palco desse confronto vai ser a Curuzu. E se a gente pegar o histórico da Série C deste ano, jogar ao lado da torcida bicolor tem trazido resultados positivos para o time. Em 8 jogos como mandante, o Paysandu venceu 5 partidas, empatou 2 e tem só uma derrota. A gente volta para nossa casa, onde a gente gosta de jogar, onde a gente sabe que a gente tem o 12º jogador, que é a torcida. Temos que fazer valer. Não dá para chegar aqui, lógico, a gente vai respeitar a equipe do Náutico, como a gente respeita todas as equipes, mas dentro de casa a gente tem que vencer. Se a vitória vier, será em boa hora. É que o Papão está a 2 rodadas na 8ª colocação da competição, no limite do G8, a zona de classificação. O momento não é ruim, mas é necessário redobrar a atenção. Restam apenas 3 rodadas para o fim da primeira fase do Brasileiro. Vão ter coisas difíceis, vão acontecer percalços no meio do caminho, como aconteceu. Campo quanto Altos não era um campo bom para a gente jogar, o calor, enfim, vai ter tudo isso, mas a gente tem que passar por isso, Onde a gente quer chegar, a gente vai ter que passar por um monte de coisa. Mas eu acho que se a gente continuar com essa intensidade, com esse modo de jogo que o Hélio está impondo para a gente, eu tenho certeza que a gente pode conseguir essa classificação e o acesso lá na frente. Paysandu contra o Náutico, e essa relação com o jogo de 2019, citar é uma coisa, mas citar e tentar fazer com que a lembrança do que aconteceu em 2019 crie um clima para o jogo deste domingo é algo muito perigoso. E a gente tem percebido isso. Nas redes sociais, então, isso tem sido muito explorado. Querer gerar uma relação direta e criar um clima hostil para o Náutico no jogo de domingo, se você considerar que o Paysandu este ano começou o campeonato cumprindo uma punição, jogando sem público, que depois ele sofreu uma segunda punição que ficou pendente e que hoje pode ser confirmada ou pode ser ampliada ou atenuada, mas o fato é que o STJD hoje julga novamente o Paysandu por má conduta de torcida organizada, de ação violenta de torcida organizada, e aí pode ter a pena de restrição do público a mulheres e crianças por 2 jogos, como eu falei, aumentada, reduzida ou mantida, e ao mesmo tempo o Paysandu tem esse jogo contra o Náutico, um jogo absolutamente decisivo, e trabalhar essa relação com o que aconteceu em 2019, quando por um erro de arbitragem o Paysandu perdeu uma vaga na Série B para o Náutico. Olha o perigo que isso representa. Até os rancores do técnico Hélio dos Anjos, por uma questão com o presidente do Náutico, tem sido explorada. É preciso fazer uma reflexão em cima disso, porque criar esse ambiente beligerante aí para o jogo de domingo pode ser muito danoso. Pode ser perigoso, com certeza. Ferreira, obrigado pelas informações. Daqui a pouco você retorna. Temos mais uma participação sua, né? Você tem o que agora para a gente? Primeiro vamos registrar que o Fernando Gabriel está fora do elenco do Paysandu, né? Desligado. O Paysandu desligou esse atleta do elenco, o meia Fernando Gabriel. Márcio, no meu retorno aqui no Bom Dia, eu vou trazer aquele desfile dos times amadores em foto. Sim. Mas vou fazer uma preliminar agora. Qual é? O time do Barcemonas, campeão da Liguei Norte. Vamos lá? Olha só.
O time do Barcemonas, que tem 13 anos de história, foi campeão da etapa norte da Liga Gay, ganhando das Manauaras, time de Manaus, nos pênaltis. Isso aconteceu no último final de semana e, com isso, o Barcemonas está classificado para disputar a Liga Nacional em novembro, em Porto Alegre. Parabéns, então, representando bem o nosso estado. Obrigado, Ferreira. Daqui a pouco você volta. Volto então. sim, valeu. Vamos ao segundo tempo do esporte, Carlos Ferreira, e você retorna fazendo aquele desfile dos amadores, é isso? Pois é, Márcio, bom dia de novo todo mundo, depois dessas notícias tão pesadas. É verdade. Aí, né? Que tal agora um alívio com a festa dos amadores, o desfile dos amadores na tela do Bom Dia Pará, começando pelo Náutico Futebol Pelada da Sacramento, Belém, time do Marcos Paredão. Bom, agora nós vamos avançando aqui, chegando a quem? Chegando ao Palmeiras de Chipaiá, Cachoeira do Arari. Tá aí o Verdão, Galera Palmeiras. do Major. Primos Futebol Shop, São João de Pirabas, futebol em família. Aí o time dos Primos de Pirabas. É a hora do Esporte Clube Real, Vila Arsênio Marapani. Também aqui na tela do Bom Dia. Passando a bola pro Sonhando Contigo, time romântico da ilha de Juaba, Cametá. O teu time, Ferreira, será? Eu diria que não, Márcio, mas é diferente, né? Ah, é sim. singular, né? Achei que você fosse romântico, mas tudo bem. Vamos lá. Não, eu não estou sonhando com ninguém. Tá bom. Aí Nem com a outro Help? papo. Aí certamente. Né? Sim, muito bem. Com a minha mulher, certamente. Seguindo adiante, os Galácticos do Campeonato Master de Curralinho, aí com o seu bandeirão. E agora? Agora é hora do MPB. Diz aí, Márcio. Motivo para beber. Esse time aí, ele tem realmente uma torcida gigantesca, além de muitos jogadores, hein, Ferreira? Pois é, aquela história do sonhando contigo, esse pessoal joga sonhando com ela, que é a loura do pós-jogo, a loura exatamente. gelada. Aí, motivo para beber do Telégrafo, Inacreditáveis Futebol Pelada de Curralinho, aí o time dos Inacreditáveis. No 12, FC Viver Melhor Marituba. No 12 é uma expressão bem nossa, né? Isso. Ligado no 12, tá aí esse time que também ocupa destaque e fecha, né? Ocupa espaço com destaque e fecha o desfile dos amadores da edição de hoje aqui do Bom Dia. Ferreira, vamos agora falar de futebol profissional, Série C aí com a próxima rodada, importantíssima para Remo e Paysandu, né? Remo jogando fora de casa, o Paysandu aqui em Belém, as equipes aí nessa reta final de Série C, e nesse momento a gente sabe que aumenta a pressão em relação aos jogadores, e aí a gente sabe a importância, né, de trabalhar o psicológico, não só a parte física, a parte tática, a parte técnica, mas o psicológico também dos jogadores, né? E justamente por isso nós temos hoje aqui no Bom Dia Pará o psicólogo Manuel Cristo trazendo a avaliação dessa questão. A exigência de perfeição, de não errar, é um fator que pode ser percebido de maneira diferente por cada atleta. Por isso, é importante que os clubes tenham psicólogos para ajudar nesse trabalho de preparação emocional, inclusive para que o time tenha a capacidade de se recuperar dentro de uma mesma partida, seja depois que um goleiro leva um frango, seja após um artilheiro perder um gol feito, ou alguém der um passe errado que resulte em gol do time adversário, ou mesmo no gol contra. Não basta dizer para o atleta ter foco, concentração, é preciso ensiná-lo, treinar os aspectos emocionais e cognitivos para desenvolvê-los e que eles tenham aí sim a capacidade de superação. Sem acompanhamento, acaba se deixando a responsabilidade exclusiva ao jogador. Alguns atletas conseguem ter seu desenvolvimento pessoal ou contratam psicólogos para esse trabalho. Mas é necessário que os clubes adotem uma política de saúde mental e de preparação psicológica. Porque, se psicólogo não ganha jogo, a sua falta pode fazer uma grande diferença no processo e no resultado. É isso, e sobretudo em clubes movidos por tanta paixão, como são aqui os casos de Remo e Paysandu, onde tudo é superdimensionado. A pressão vai lá para cima para os atletas e cada atleta tem o seu perfil.
Alguns reagem bem, outros reagem mal. Alguns crescem na pressão, outros murcham na pressão. Já tivemos tantos exemplos muito claros disso aqui. E o futebol, Márcio, tem a preparação do atleta na parte técnica, tem a preparação do atleta na parte física, na parte tática, mas essa preparação mental, ela não tem a devida importância. Sobretudo, aí eu digo, em clubes onde a pressão é tão grande e deveriam ter esse cuidado, mas a atenção é mínima. Por isso que nós trouxemos esse parecer de um especialista para esse momento de pressão lá em cima, para os atletas do Remo, do Paysandu, na reta decisiva, na decisão dos interesses maiores desses clubes no Campeonato Brasileiro. É isso. E o Remo joga fora de casa, né, Ferreira, contra o Manaus. A equipe se afastou ali na zona do rebaixamento. Tem chance de classificação e com esse intuito que o Remo vai em campo, né? E um fator de confiança para os azulinos é o desempenho do Remo nas últimas partidas, especialmente no primeiro tempo do jogo contra o Volta Redonda, quando o Remo teve um desempenho primoroso, né? Então nós vemos aí a atenção do Remo, que não vai ter o Anderson Show, aí o Paulinho Curuá entra, o Rodriguinho é uma opção, cumpriu suspensão. Então o técnico Ricardo Catalá, que nesse momento está em alta, há um reconhecimento de que o time do Remo evoluiu muito nas mãos dele, não só vem tendo resultados, mas vem tendo desempenho. Os azulinos, com base em tudo isso, alimentam a esperança de vitória sobre o Manaus, num jogo em que para o Manaus a vitória também é fundamental. Então há um clima de decisão formado. Se o Remo vencer, ele mantém viva a esperança de alcançar a segunda fase da competição. E o Paysandu enfrenta o Náutico, ainda no G8, claro, buscando resultados positivos em Belém para continuar no G8 e conseguir essa classificação, né? Se ganhar do Náutico e do Pouso Alegre nas duas próximas rodadas, o Paysandu vai para a última rodada dentro da faixa de classificação, jogo em Aracaju, no fechamento da campanha contra o Confiança, que é concorrente direto. Então, para o Paysandu somar 6 pontos nesses 2 jogos em Belém, nos 2 próximos finais de semana, é fundamental. No jogo contra o Náutico, domingo, o Paysandu vai ter a Curuzu lotada com certeza. Agora, para o jogo contra o Pouso Alegre, aí já é diferente. Provavelmente o Paysandu só vai ter na plateia mulheres e crianças, porque o clube tem uma punição que já foi imposta pela Justiça Desportiva por 2 jogos. Então o primeiro seria o jogo contra o Pouso Alegre. Se essa pena for mantida, o julgamento acontece hoje no Superior Tribunal de Justiça Desportiva no Rio de Janeiro. Há toda uma atenção, enfim, para o que vai ser decidido, porque como o Paysandu só faz mais um jogo, faz mais 2 jogos em Belém, mas cumpriria só um nessa fase, ele conseguindo a classificação, possivelmente teria ainda pena a cumprir dentro do quadrangular. Vejamos o que o STJD decide na sessão de hoje. Muito bem, Ferreira. Obrigado pelas informações. Valeu.